Muito boa tarde para você, começando um pouco com atraso o nosso Shalom News, primeira edição de hoje. Eu sou o Rodrigo Magalhães, vamos agora com uma entrevista especial, mas gente, vamos falar de saúde, tá? Pois é, vamos falar de infecção urinária, essa doença que afeta milhões de pessoas e que pode evoluir para quadros graves como infecção nos rins, por exemplo, tá? E para conversar com a gente ao vivo, por telefone, vamos conversar com o urologista e cirurgião robótico Diego Capibaribe. Doutor Diego, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Espero que os seus ouvintes gostem das nossas informações, que vem muita coisa aí. É importante a gente falar sobre infecção urinária, né, doutor? Para explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que é essa infecção, né? O que essa doença pode ocasionar no ser humano. Bom, a infecção urinária é algo muito comum, inclusive mais na vida da mulher do que do homem. As mulheres, para você ter uma ideia, 50% delas ao longo da vida vão ter um episódio de infecção urinária. Então são poucas as que nunca passaram por algo assim, aquela sensação de peso na bexiga, vontade de correr para ir ao banheiro para urinar, um xixi que arde, que sai mais quente. E isso é muito comum. O homem, já pelo outro lado, ele só vai ter essas experiências de infecção urinária quando eles têm outras coisas associadas, como uma próstata aumentada ou algum fator que causa obstrução na saída da urina, e aí a bexiga pode sofrer o suficiente até ter infecção urinária. Então são em momentos diferentes da vida, mas tanto o homem como a mulher vão ter em algum momento, provavelmente, essa sensação que a gente chama de infecção urinária. Tá certo então. E doutor, então quais são os principais sintomas da doença? Os principais sintomas, os que são muito comuns ao homem e à mulher, vamos dizer, em torno dos seus 30, 40 anos, é aquela necessidade de correr para ir ao banheiro quando a vontade vem, ela não vem devagar, avisando lentamente. É uma vontade muito grande, com a sensação de que vai perder a urina. Quando o xixi vai saindo, você pode sentir uma dor ali embaixo do umbigo, que é uma dor no momento em que a bexiga se contrai, ela pode dar uma ardência. No momento em que o xixi está saindo pelo canal, pode sentir uma ardência, como se viesse com areia na hora da urina. O cheiro da urina pode ser diferente, mais forte, intenso, ou simplesmente diferente do comum. E, eventualmente, infecções que já estão ali há mais dias podem vir com algumas raias de sangue. Então, são os sintomas mais comuns. Mas o idoso, muitas vezes, ele não vai ter nenhum desses sintomas. Ele vai ter desorientação, perda do apetite, a barriga fica um pouco distendida, fica mais sonolento. E a criança, por não saber demonstrar, a criança vai ter, ou não saber se explicar, ela pode ter muito mais febre, ela vai ter uma urina de cor diferente, ou a perda do desejo pela alimentação. Então, em cada época da vida e cada pessoa demonstra sintomas diferentes de uma doença muito comum. Tá, mas existe, doutor, fatores de risco que pode ocasionar infecção urinária? Existe sim. Os principais fatores de risco são os hábitos que a gente leva no dia a dia. Como o dia a dia vai se tornando cada vez mais complicado, menos tempo, menos oportunidades para beber água, bebendo pouca água você elimina pouca urina. E a gente que mora num país, a gente mora numa cidade muito quente, muito do que a gente bebe de água a gente perde na fala, na respiração, perde na transpiração, no suor, e aí sobra pouco daquela urina residual para poder lavar a bexiga, né? Que a água que a gente bebe é a escova de dente da bexiga. Então, quanto mais água você bebe, mais você vai produzir urina, e você reter essa urina, o pouco que você já produz, pode aumentar as chances de infecção. Então, beber bastante água. Teve a vontade de urinar, não prender durante longos períodos, 1, 2, 3 horas, e nem deixar de beber porque não tem a oportunidade de ir ao banheiro. Tem que se criar essa oportunidade. Perfeito, então... São os principais fatores de risco. Então, pronto. Então, tomar água, né, bastante água, é um modo de prevenir, né, doutor? E, além de prevenir a infecção urinária, existe algum tratamento, caso se identifique?
Existe. Os tratamentos são bem fáceis de todo mundo conseguir. Na maioria das vezes, as infecções urinárias com poucos dias, 1, 2 dias e poucos sintomas, muitas vezes medicações como alguns sachês de antibiótico de dose única podem resolver as infecções mais simples. Em alguns outros casos, 3, 5 ou 7 dias. Então, os antibióticos, no momento da infecção, são o pilar do tratamento. Mas para evitar, isso é muito mais importante do que tratar. Mas é o antibiótico, geralmente, que vai gerar uma melhora, um conforto do paciente depois que a infecção urinária está instalada. Agora, doutor, para a gente falar a respeito sobre caso não tenha um tratamento, né? O tratamento precoce da doença, né? A infecção pode se tornar ainda mais grave, né, para a gente? Pode sim. As infecções que não são tratadas da forma correta, tem muita gente que toma um resto de antibiótico que sobrou em casa, de uma infecção de algum conhecido ou própria, pode gerar a contaminação por bactérias, ou seja, o treinamento de bactérias que se tornem mais resistentes. Isso é um trabalho árduo que a gente tem no consultório de pessoas que têm infecções de repetição, que se cansam de ir ao médico, começam a tomar medicação por conta própria e aí geram bactérias resistentes. Infecções mais prolongadas, elas podem subir ao rim e gerar o que a gente chama de pielonefrite, que é uma infecção urinária mais alta. Então esse é um dos principais problemas de infecções maltratadas ou que demoraram muito para procurar uma ajuda médica para iniciar o tratamento. Pois é, para a gente encerrar, né, doutor? Agora, qual a mensagem que o senhor possa dar para os nossos ouvintes, né, para o tratamento que seja evitada a infecção urinária na população, enfim, quais são os métodos mais eficazes, enfim, dá a sua mensagem especial aí. Muitas crenças populares, por mais que sejam verdades, muitas outras também não são, né? E a crença popular de que sentar num vaso sanitário pouco higienizado gera infecção urinária, isso não é verdade. Você pode até desenvolver infecções na pele, você pode ter a sensação de desconforto com um vaso sanitário que não está limpo, mas isso não gera infecção urinária. E a higiene íntima da mulher sempre que ela é realizada, ela tira fatores protetores que o corpo da gente, muito sabidamente, foi construído de forma mais inteligente do que nós mesmos. Então não adianta tentar ser melhor do que a proteção natural do corpo. A higiene íntima da mulher, ela precisa ser apenas na parte externa, na pele. A higiene íntima, ela não é recomendada e ela aumenta os riscos de infecção urinária por tirar a proteção natural desse corpo tão sábio. Então, beber água até o xixi sair um amarelo clarinho, amarelo ouro ou transparente, sempre que der vontade, já procura um banheiro, evita ficar segurando, se programa para ter a oportunidade de urinar a cada 2, 3 horas, evitar a higiene íntima e não se preocupar tanto com o banheiro se você está com vontade de urinar. Tenta fazer uma higiene para você se sentir à vontade, mas não se preocupa em ter infecção por não usá-lo. Por usá-lo, a infecção vai vir se não utilizar o banheiro, não esvaziar a bexiga. E aí sim é que o problema surge. Doutor, muito obrigado, tá, pela participação aqui na Shalom FM. A gente conversou com o urologista e também cirurgião robótico, o doutor Diego Capibaribe. Doutor, muito obrigado. E os microfones aqui da Shalom FM estarão sempre disponíveis para o senhor poder participar e falar sobre saúde pra gente, tá bom? Muito obrigado pelo convite e tenha uma boa semana a todos.